Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai falar sobre associações. E aí, para poder fazer essa colheita de associações que a gente vai falar, nós precisamos de entender as instruções materiais na sua forma natural, que é a clássica. E essa forma natural, que é a clássica, ela parte do arranjo atômico das partículas mais íntimas que, sobre o conjunto dessa matéria, ordenam ela ser o que é no universo. E aí essa ordenação é a justificativa do decaimento das ondas que descomprimentam ela nas suas desintegrações, fazendo o que a gente chama de recomposição constante. A decomposição dos homens, né, lhe mostrou o que existia por dentro dele mesmo. E ele começou a se perguntar: mas se eu sou isso, o que isso representa, né? Por que existe essa junção de conexões que me faz ser o que sou e pensar que eu sou de várias formas? Então, essa dissecação das coisas, que a gente chama de decomposição, trouxe ao homem o desarmar das propriedades naturais, ou seja, chegar até o entendimento desses átomos. E aí, com o entendimento desses átomos, ele buscou se apropriar da natureza para compreender ainda mais essa natureza. Então, sobre a oportunidade, o homem se faz conhecido, né? E escala esse conhecido para se fazer conhecimento. O conhecido que mais ele procura destacar em si é o cumprimento que ele é obrigado a fazer conforme o Sol lhe bate. O Sol é a sua maior ameaça na vida, porque ele é o percussor de tudo e que o desacorda tudo. Então, nessa associação da natureza com o Sol, em que se cria essa constante, nós também criamos padrões de integralização das constantes, porque tudo que nos permite envolver é um conjunto de algo, né? Vejam vocês, aqui a gente tem um conjunto de material que tem um padrão de rearranjo e que me serve a algo, né? É um utilitário da minha natureza. Aqui eu tenho um conjunto também de associação de valores que me serve a algo, né? E aí vocês podem reparar os padrões de associação de valores, né? A gente tem certa segurança geométrica que diz sobre uma simetria, o acondicionamento desses átomos, né? E aí todos os padrões na vida são regidos por isso, né? Você tem uma estrutura que segura todos os seus integrantes nessa estrutura
que dizem valer algo, né? Dizem um valor. E esse valor desidrata a natureza a partir da relação do homem, que desconforta a natureza empregando sua assinatura, ou seja, a sua familiaridade, né? O desarriscar do homem na natureza lhe faz a segurança que ele precisa. Só que muitas vezes essa natureza vai para um ambiente interior e se agrega em valores de mudança molecular. Essas mudanças moleculares regem as musculaturas que desfazem os espelhos desses sóis. E aí com as desconformações do passado no presente sendo desafirmadas na associação de sermos, como eu mostrei na dissecação, essa dissecação aqui, faz também mudanças no interior dos seres, né? E essas mudanças, elas são chamadas de mudanças moleculares ou de trilhos de células desses conjuntos. Essas mudanças, elas dizem acreditar, acordoar você mais predileto a algo, sobre o modelo das reações assoladas, né? Ou seja, assinadas, que você tem uma certa condição de assimilar com mais dreno de energia, uma vez que todas as matérias elas desdrenarem a energia do Sol, dizendo ser fontes de sóis, de detecções de sóis. E aí nesses ambientes interiores existem estruturas que regem, estruturas que desdensionarem a rejeição por se tornarem forte, e estruturas que estão em organização rítmica de constante adaptação, mudança, que são regiões mais sensíveis. Então, existe uma escala de todas as tramas que lhe enaltecem ser esse conjunto de insensibilidade, sensibilidade e em processo de sensibilização, né? E aí nessas escalas a gente tem para cada um indivíduo desses conjuntos um gradiente de acomodação estrutural molecular. Isso faz com que regiões se tornem mais fidedignas a se relacionarem com determinadas estruturas. Ou seja, é o aperfeiçoamento dos treinos que desenvolvem essas características nos seres, os diferenciando, né? E aí, com essas propriedades naturais que desnaturam o ser no interior do ser, nós precisamos, né, de refrações, ou seja, modelos de desafinar o ser no interior a ponto dele conseguir fazer reformulações no seu interior para se salvar do sacrifício de ter sido algo. E aí essa salvação do sacrifício de ter sido algo é o valor imantado, né? É você pegar o recurso de um valor que você já foi e utilizá-lo no recursionar de ser algo novo. E isso a gente chama na vida de fazer a reciclagem.
Então, existe esse entendimento da reciclagem nas nossas vidas, né? E dentro desse acordo de ciclos, a gente criou a estrutura, a fidedignidade na estrutura da geometria plana, e desenhou sobre a observação do comportamento natural o padrão de onda harmônica em uma geometria, ou seja, como que a sombra flui no interior do comprimento, ressoando, né? Então isso tudo é uma divisão, e os complementos das divisões arranjam o que a gente chama de matéria. Então a matéria é o comprimento das divisões, né? Logo, se a gente tem, quando somos defracionados pelas ondas, né, que dizem das matérias algo, nós descomprimentamos esses algos, e nesses descomprimentos a gente descomprimenta o que a gente era. Então existem as sombras de somas que a gente faz, né, no dia a dia. E aí tudo isso revela algo em composição nova em nós. Então isso é modelação colinérgica, entendeu? E esse padrão, ele é muito fino, porque ele desimpulsa aos sensos nervosos a discussão motora que ensoma essa relação, esses desvios da norma padrão, da norma clássica, ou da norma material que você consente a ser. Então, toda essa deflexão, ela causa diferenciais que se descurtam. E aí isso vai criando um senso de nível de aprofundamento de curtos. Porque nesse ciclo você vai se redistribuindo sobre a natureza e se nutrindo para se reconfortar a esses curtos, principalmente aos curtos mais constantes, nas regiões mais constantes. Isso vai criando gradientes de sensibilização para as matérias diferentes dos gradientes de outras pessoas. E isso se chama rearranjo molecular, né? E a ferramenta que a gente tem é o desespelhar. E o desespelhar é como que se a gente imantasse as nossas regiões interiores, os nossos drenando nossa sobrecarga com uma carga constante, a oração no caso, pois toda decodificação da matéria a gente faz academicamente registros que simbolizam associações dos seres na sociedade de conhecerem as matérias em registração, né? Ou seja, a adestração registrual consensiva, né? Que consente disso a capacitação dos outros seres humanos domarem ou desdrenarem isso em se envolverem com isso de uma forma ou de outra, a partir dos desacursos mentais. Ou seja, orações mais íntimas. E as orações mais íntimas e portas para elas são orações de terço. E a própria estrutura da palavra, ela desinforma o que a gente artisticamente faz com a natureza. A gente enaltece a natureza fazendo assinaturas nela, assinaturas de conformação. Então a gente soma escalas de reações, fazendo a matéria ou
a lapidação da matéria para construir um organismo que se integra ao nosso, ou seja, que se encaixe ao nosso comprimento, ao nosso contato. E isso liberta esses discursos interiores moleculares, buscando as adaptações. E aí, ao tempo todo, a gente treina essas adaptações com as matérias, porque nós estamos ao tempo todo ao vivo, na nossa expressão de ser e de gostar de ser, reciclando esse evento maravilhoso de receber o sol em suas porcentagens e sobreviver a esse sol. Logo, a gente pode entrar mais no clima dessa associação de valores nesse sentido aqui, ó, na associação de desinstrutores, né? Então a gente tem indústrias que dizem sim de forma constante, instruindo com autoridades maiores as associações materiais que nos fazem placas de valores. E nessas associações que fazem placas de valores, a placa que a gente tem é essa daqui, ó. Essa é a nossa placa de valores, nossos vasos interjeitores de impulsos sanguíneos, onde fazem o sangue distribuir nutrientes ao nosso organismo. E nessa associação de valores, nessas que dizem placa aos nossos ritmos de impulso sanguíneo, a gente tem o que a gente chama de animaizade, né? Que é a busca por senso de ânimo para poder descompelar-se nas equações de impulsos de ondas que são ambicionadas a partir dessas decomposições instruídas das matérias em associações. E aí, como a gente tem animais e a gente consegue adestrar esses animais para eles serem vivos e se relacionarem a nós, né? Animais de estimação, animais de laborização e animais de observação, nós também decodificamos, né, esses animais e despontuamos as interjeições que eles fazem nas nossas reações corpóreas, para poder assinar os discursos colinérgicos que fisiologicamente eles interpolarizam em nós, nessas divisões de matéria e de espaço. E aí, praticando essa animaizade, né, a gente cria um ritmo de acordoar essas razões propagadas. E todas as vidas, elas estão registrando ao tempo todo. Então, qualquer contato com a matéria é um autorregistro que desregistra descargas, né? E isso faz reprodução na natureza. Isso se reproduz. Isso é aquele tal do efeito borboleta, né? Conhecido. E moldando a natureza, a gente moldando barro com as mãos, da fala diatônica. Isso aqui é como se você moldasse o barro, mas que barro? É o vaso, é o desimpulso nas pessoas, é o consenso da estabilidade rítmica que as pessoas se encontram a partir de buscarem descomprimentarem as matérias na sua geometria
de expressão. Você tem um bloco de geometrias já construída, que é os seus órgãos e os seus deslimitares de órgão. Então, a pergunta que o seu organismo sempre faz é se você consegue pagar, e se não, qual que é a parcela que você consegue pagar, né? O que você consegue dividir desse pagamento para pagar a parcela, né? E essa parcela é um desescalar da onda natural, ou seja, é o decaimento do foco, né? Se a gente tem a onda, né? Vejam vocês, eu tenho a onda. E aí, dependendo do lugar que eu destriangularizo a onda, ela vai desapertar um valor gradiente. Vejam vocês. Então, veja que aqui são seus olhos e aqui é a entrada onde imaginem que aqui é o ambiente, né? Essa área toda aqui é o ambiente e aqui são seus olhos. Se o seu corpo e o seu organismo não tiver condição de associar todo esse ambiente, seu olho vai fechar e vai buscar associar só a desintegração desse ambiente num plano menor. E aí isso é o seu controle, né? Controle de musculatura para poder fazer a modulação de campo. Logo você consegue pagar uma parcela desse campo, né? E aí você desamplia a partir da modulação muscular a sua janela de olho para não sentir o desvio, esse dano aqui, ó, porque você não vai conseguir pagar molecularmente e vai sofrer um alto estresse. Então existe essa coordenação dependendo da matéria que está sendo brindada pelo sol e buscando ser vista por você, ou estando no campo de servir a sua passagem, né? Então tem toda essa questão. E vejam vocês nossos modelos harmônicos. Nossos modelos harmônicos são planos, e a vida desses planos se dizem sobre as interjeições de planos que intercalam que fazem a intercalação do que a gente chama de equilíbrio, né? O equilíbrio de um plano. Vejam vocês, ó, onda em um plano, passando uma onda em um plano. Se eu tiver alguma coisa aqui, ó, ela vai mudar a desafinatura do plano, né? Talvez ela mude no plano horizontal, no plano vertical, ou no plano no plano vertical oblíquo, no plano oblíquo. E aí isso se torna um dissenso comum, né? Essa acordoação com feixes. Bom, então se a gente tem esse ânimo por sensos comuns, nós comumente desensibilizamos a partir dos ângulos em comunhão. Logo, esses vasos, eles desenvasam plantas comuns a todos, dentro da acordoação lógica desadequacionada por valores de instrução
acadêmica. Então você tem vários vasos de associações que invasam a gente, né? Então nós temos vários vasos de associação que implantam a gente a orientação de desinstituir esses riscos, essas vidas, essas assombrações. E nesse modelo de vasos, a forma que a gente tem de construir esses vasos para poder, sobre a expressão geométrica, criar num plano o equilíbrio para poder se associar e desintegrar do seu entorno o equilíbrio para essa vida. A gente tem essas belezas aqui, ó, mesas giratórias. E aí dessas mesas giratórias nós utilizamos esse padrão, né, que vai discursar sobre a modelação humana, né, uma expressão. Então essa segurança revela ao homem valores de ritmos que se desenvolvem ao plano, né, ao plano das circunferências, pois a decomposição da circunferência é uma onda segura, né, é uma onda estratégica. E todo o plano desacordado por uma circunferência revela por si um acordo consensual com as ondas, e esse acordo se sacrifica até gerar os seus o dano em suas paredes interiores, que desafina a natureza para poder servi-la, né? E isso, conforme o tempo que esses materiais vão servindo, eles vão sendo desacordados pela natureza nas suas inflexões atômicas, né? Dentro das dissecações que reverberam ritmo de ser, né? Ou seja, todas as matérias estão vibrando a todo momento, principalmente associações de matérias, ou por exemplo, esse barro. E aí eu trouxe para vocês a imagem de um camarada utilizando essa mesa, né? Olhem só, construindo um rei de xadrez. Olha só como que é o padrão. Existe uma rotação por minuto que ordena a partir da sensibilidade da instrução dessa ferramenta do homem nessa matéria, nessa madeira. Ele desordena a orientação de onda, né? E essa onda, ela pretende um dia não concorrer mais com nenhuma onda. Ela pretende se permitir ser essa onda, né? Então isso é um arranjo estrutural da madeira que diz buscar comportar. E aqui a gente tem várias descomportações, né, que ultrajam do homem uma assinatura na matéria sobre essa rotação, sobre essa instrução. Então essa mesa, ela se representa a justiça, né? E essa justiça, ela parte do confessionário sensitivo do homem de empenhar a matéria sobre essa instrução. E isso é o que todos os homens buscam na natureza, sobre os ciclos e a integração natural, né? A sua desintegração natural a partir de uma mesa segura, né? E ele tem certeza disso, né?
existe um grau de certeza muito grande nessa estabilidade. Olha só, a arco, né, e aí ele faz uma peça que consente na natureza estar em um plano, e esse plano aqui, ó, ele é o plano do movimento desenconcorrendo, né? Ou seja, a gente tem sempre um agonista e um antagonista. E às vezes a gente tem as equações desses se fazendo uma onda de integral, ou seja, o empate. Então toda o senso, a sensibilidade, o senso motor, ele diz a partir das interjeições harmônicas. E aí ele busca, dentro da sua organização sensitiva, a melhor resposta para interceptar e dizer a si mesmo que sobre essa onda interceptada e essa observação descrita pela competição, pelo senso que lhe faz pensar e discutir a si mesmo se deve movimentar ou não deve, para qual lado ele deve ou não deve, qual a razão que lhe faz escolher sim ou não, ou seja, a sobrevivência de suas peças, ele vai ou não vai. E aqui a gente tem a representação do movimento indireto dos corpos, né? Vamos ver se a gente tem. Vamos clicar. A gente tem. E aí a gente tem o movimento dos órgãos, né? E aí nesse movimento natural dos órgãos, né? Vamos ver aqui. Os feedbacks, né? Então, ou seja, ele tem o coração, ele tem uma estação natural de bater. Porém, se acontecer qualquer um gradiente de mudança, ele vai bater diferente. Logo, ele vai acelerar ou vai diminuir a sua batida, né? Vamos pôr aqui músculo. O mesmo ocorre para esse tabuleiro aqui, ó. Tá vendo? A desordenação sensitiva desse músculo, dessas fibras, vai de acordo com esses tabuleiros menores, essas peças menores, que só dizem movimento se tudo estiver ligado e concorrendo bem. Entendem? Existe essa dessensibilização de se envolver com a vida, e tudo isso tá aqui nessa placa motora, nessa residência de escolher bem os movimentos das peças. Então, o movimento bem é aquele que diz, acredita no potencial de se movimentar, porém, nessa crença, ele se limita às suas distensões limitares. Então, essas distensões limitares, elas são as protagonistas dos sensores. Logo, elas dizem ao senso
a desindistritutores, né? A instrução do limite da associação desses valores. E isso alça em nós, né? Isso é a ordenação do agradar e reagradar, escalando o alçar da matéria. Senão você destrói, você rompe o alçar da matéria. Senão você perde a partida. Senão você perde a musculatura, você perde o movimento e aí você precisa se adaptar a essa perda. E todo esse senso, ele é bem distribuído pelo organismo. A partir dessas expressões. Então, ecos de apertar, sensos discurtores de modulação nervosa que desexpressam na nossa face as inconcorrências, as incoerências dessas associações. Se existe incoerência, logo não há animaizade, né? Paisagem e ânimo. Existe a desanimazade, sabe? O rompimento. E aí isso é o sentido, né? Isso é o consenso. Então nós temos vários produtos esculturais desse barro para dividir o ti. E aí o barro, ele fala um não. E aí desse não a gente vai procurando as escalações provenientes para o sim. E aí nós vamos gerenciando nossas arteríolas, buscando inseminações nervosas para poder dizer escalar. E aí, olha, a gente vai arredondando as expressões. Então isso é esculpidor, né? É de esculpidor. Para esse não, mas para esse talvez sim. Para esse não, mas para esse talvez sim. Para esse não. E tudo isso é o terço. É o enaltecimento do não buscando um sim. Então, produtos esculturais do barro para dividir o TI. Então, se essa estratégia não está indo, vamos discutir com outra. Vamos pensar em uma outra possibilidade, num poder da negociação. E uma ferramenta de negociar consigo mesmo nessas experiências e próteses, né, que projetam o proletar, ou seja, aquilo que você colheu por ler ou por carregar experiências, proletariado do seu partido. O que consegue fazer negociação boa geralmente é esse instrumento de apaziguação, né? Você desapasiona uma interpolarização das suas narrativas interiores e se aprofunda nela para ver quais são as destituições nervosas que você pode drenar. E aí você diz sobre um instrumento de desacordoação lógica, né? Ou seja, de desondulação, a percussão que você precisa dizer a si mesmo para continuar se reciclando.
Porque se tem um curto aqui, ó, vejam vocês, tem um curto aqui, ó, você não fez isso, você não fez isso, por que você não aconteceu isso, por que seu irmão é isso, por que você não conseguiu, e aí você tem esse curto, olha só o que você faz lá dentro de você. Você drena a reciclagem. E aí você começa a desadaptar esse pulso. E esse pulso ele começa a disparar outros desimpulsos a partir desse. Então você lesiona, né, as suas integridades, seus valores seus valores de associações de valores, né? Você é uma associação de valores, né? Você é encoberto, cara. Você é essa estrutura, mas essa encobertação aqui. E isso descola em você também. Você é um camarada descolado. Então existe todas essas configurações e acendendo o padrão de ritmos, reestimulando os descomportarem com a mão, né? Então eu coloquei descomportarem com a mão, mas como se a mão ela fosse a representação celular, né, das suas células. E aí, acendendo o padrão de desritmos, né? O ritmo, ele coloca, se a gente colocar uma música, ele coloca a gema desacordoando a clara. E aqui eu vou trazer para vocês. Essa gema, ela representa para nós, nesse cemitério de expoentes de ideias, as células, né? E essas células, elas, para nós aqui, elas são tabuleiros de movimentos moleculares aqui, Então a gente tem células aqui e células aqui. E aí nessas células a gente tem em sua natureza os seus limites de movimentar, principalmente quando elas estão acompanhadas. Só que dentro dessas células, né, dentro desses movimentos, a gente tem vários instrutores de música, né? Então a gente tem músicas de todos os estilos, né? Estilos de línguas. Estilos de línguas, né? Então os estilos de línguas, eles fazem assim, eles desexpressam ovulações rítmicas às suas regiões sensitivas para esse tipo de onda. E aí o seu corpo ele faz assim, ele desamarra esse estilo e tenta drenar essa amarra a partir das orientações gemidas, né? Buscando as desfiações da clara para que ela consiga transmitir melhor esse comprimento de onda. Se esse comprimento de onda tiver moléculas muito pesadas, por exemplo, água pesada, o D2O, não o H2O,
pode ser que isso lesione, né? Perca a deslimitarização e seu organismo busque a depressão por não encontrar capacitância lógica para se envolver com essas línguas. Capacitância lógica é a associação de ondas, né? E nessas associações de ondas que tem padrões, a gente associa assim, ó, nas escalas diatônicas e nos padrões de vestir essas escalas. A escala diatônica é uma escala de 7 notas, que se chama heptatônica, com 5 intervalos de tons e 2 intervalos de semitons entre as notas. Este padrão se repete a cada oitava nota, numa sequência tonal específica. A escala diatônica é típica da música ocidental e concerne a fundação da tradição da música europeia. Então, vejam vocês, nós temos um modelo de placa onde a gente distribui o desafinar de uma corda. Ou seja, a gente estira essa corda e dependendo da dispressão que a gente acusa essa corda, a gente tem uma sinalização. E essa sinalização diz a corda orgânica um ritmo de ondulação. E essa ondulação, ela tem um modelo desescalar da natureza sobre as dispressões naturais. E essa onda, ela diz vibrar buscando desacordar sua expressão. Então, essa escala diatônica, ela consciente a expressão. Logo, as vibrações de escalas de harmônicas que descumprimentam revelações, buscando estilos de expressão, a gente tem a ovulação da harmonia desse estilo. E assim como os ovos, as plantas, as flores, elas também desvibrarem para poder desacordoarem. Só que para cada desinformação que elas ondulam, elas precisam movimentar os seus desimpulsos, né? Suas fábricas de reflexão, ou seja, suas reproduções interiores. Melhorando suas reproduções interiores, elas vão ganhando maior qualificação de destaque sobre essas vibrações. Então existe inteligência modular estratégica para cada organismo sobre as suas receitas de utilização dos nutrientes, ou capturar esses nutrientes para fazer seus jogos, entendeu? Então existem esses estilos de línguas. Existem estilos de línguas que a gente não está adaptado, que nos causam dano oxidativos, porque a gente busca adequação, mas não temos matérias em condições de organizar. Então, uma segurança que a gente tem é o arco, né? E a inflexão desse arco, ele consegue nos ajudar nesse sentido, porque nesses arcos a gente consegue buscar padrões de semelhança para reconhecer as intercalações que as falas, os estilos de linguês falam, né? E aí isso aqui é uma representação de escalação da matéria, né? É um redesenvolvimento das estruturas moleculares dela, ou seja, foi feito umas dobras para poder serem acondicionadas, dobras na matéria. E é o que o nosso cérebro e as nossos ovos, né, ou seja, células, fazem na sua
estruturação inteligente de se acomodar com essas informações de onda. E todas essas informações de onda assinam em nós. A frequência de frequentar essas assinaturas dizem conjuntos de ordenação semelhante. Logo a gente nomeia como rei, nomeando um príncipe, nós nomeamos dessa assinatura valores, né, de supremacia. Assinatura: nome ou marca firmada na parte inferior de um escrito, designando autoria ou aprovação de seu conteúdo. Ato ou efeito de assinar. Cara, dentro dessa decordoação lógica, existem muitas estratégias de assinatura que as pessoas desrecompensam por elas, e acabam se tornando as referências desanimadoras. O que eu quero dizer? Que pela associação de desindustritores animais, né, a referência que coopera para algum gerente descontar suas gerências para dizer-se dono da expressão de nota X, ou seja, a voz protagonista, a imagem, o nome, todas essas estruturas de composição que empregam alguém, principalmente nos ambientes midiáticos, que foram mal acondicionados pelos poderes dos desenvolvedores, dos donos, foram em processo de obrigação de camada, dando valores a pessoas sem maiores divisões de bens, né? Bens sociais para a natureza. E aí, olha só, as aminas são uma classe de compostos químicos orgânicos nitrogenados derivados do amoníaco, NH3, que resultam da substituição principal, parcial ou total dos hidrogênios da molécula por grupos hidrocarbonetos. Logo, vamos ver aqui. Nós temos muita afinidade com hidrogênio. Nós consumimos muito hidrogênio e oxigênio. Com as substituições, né? Ou seja, essa enigmatização desses grupos, nós formamos camadas de associações e esses grupos vão nos formando valores. E aí, isso aqui, ó, NH3, esse N, ele vai amolando, ou seja, criando floculações de interjeições que a gente chama de amortecedores ou injetores, entende? Então isso é o discurso que permite o ânimo se preencher. É como se fosse
a um consenso de fermentação, onde a estrutura nitrogenada ela cria uma camada de resistência por inflação, né? Por desenvolver na molécula um tecido de desacordoar inflações, né? Para poder, sobre o ritmo, aumentar a adequação fisiológica. Esse aumenta a expressão consentida da sintonia sensitiva. Nessa sintonia sensitiva, o que eu quero falar com vocês é a tal da o controle do infravermelho. Nós temos controles que nos dizem sobre a modulação de ondas, fazer a modulação de placas. Ou seja, ondas interceptando placas. Uai, mas tem isso, Abner? Como assim ondas interceptando placas? Uai, tem, ué. Nossa mão aqui interceptando a placa de jogo, o tabuleiro de jogo, para poder fazer em estratégia um movimento que pretende ganhar a partida. Uai, a televisão, esses canais, eles querem ganhar partidas de nós, né? Eles querem ganhar partículas de ritmo, né? Querem ganhar associações de valores, sentimento. E existe uma concorrência enorme, principalmente hoje em dia, desses canais. São produtos, são canais acessados, são pessoas na rua, e todas elas digitam em nós os seus ânimos, para ver se a gente lhes assiste. Lhes assistir é de se escorar, coendo suas fontes, né? Sua coerência, sua corrência, e deixando ela discorrer da coerência até que molecularmente a gente se adapta a essas fontes, fazendo movimentos nos nossos estilos, desestilinguanos. Então, olha só. Placas. Nós temos placas motores em nós, que dizem motivadores a partir das intercepções moleculares, principalmente dos compostos nitrogenados, que desalimentam a fábrica de interposição nessas regiões, a fermentação. Então existe uma edição de placa motora. Agora olha só, placas de monitores. A gente tem essas placas também que redesenham esses tipos de equação. Logo, se eu consigo sobre infravermelho controlar essa placa, por que eu não consigo controlar essa? Se eu desequilibrar o infravermelho nessas bandas. E que infravermelho é esse? O infravermelho é o risco. É o risco que faz você fazer nitrogenificação nesses locais para poder desensibilizar o risco.
Então, um infravermelho é o risco. O infravermelho se assina no risco que você desenvolve anterrisco, ou seja, ignominosidade de vínculo para fermentar locus de anteparos dos riscos. Logo, o infravermelho é um pai na associação, é uma mãe, é um dinheiro na carteira, é um Deus na mente. Esse é o infravermelho. O infravermelho é aquele o placar da partida. Então, o infravermelho dentro de você é aquele que vai dizer qual movimento que você vai fazer. Só que antes de programar esse infravermelho, você olha para a tela, você olha para organização contrária a você. E esse olhar lhe permite desassinar em você os riscos que você mais vê, para descompensar esses riscos, mudando sua estratégia de jogo. E a gente tem várias escalas para esses movimentos, desde grandes a menores. E isso é o que a gente chama de desimpulso motor, edição de fibras motoras, desrompeções ou desencamadações nitrogenadas nas fibras, anabolismos em regiões mais desagredidas, catabolismos em regiões não desacondicionadas. É isso que a gente chama de desfibrilação atrial. É isso que a gente chama de conversa, feedback cardíaco. É isso que a gente chama de marca-passo. É isso que a gente chama de estratégia de sobrevivência. E isso também a gente tem o discurso nervoso, quer ver? É isso que a gente chama de discurso nervoso. Desorientação de placa nervosa. Mudança de canal colinérgico. Plasticidade neural. Estratégia de movimento colinérgico. Contas desimpulsionadas a partir da matéria. Entendem? Propagação de sinapse. Placa motora. Acetilcolina. Calmodulação. Liberação de neurotransmissores na placa. Bom, isso tudo desacordou os músculos a fazerem modulações cada vez mais mesais, obedientes, né? Mesas são locais de obediência que estrategicamente desveicularem agentes sobre regência geométrica, porque a geometria
ela com o tempo ela desacordou a ressonância prevalente, boa, vaso, invasiva, segura. Então, essa questão do infravermelho, como a gente tem o átomo, que é a menor, o átomo para cada um, destituindo, é a menor parte de um corpo. A onda é um corpo. É um corpo. Então, por quê? Porque a onda ela parte do decaimento de um corpo. Então, ecos de onda são decaimentos de um corpo. Logo, ecos de nós são decaimentos de nós. E esses ecos estão no ambiente e competem com a atmosfera. Até mesmo para nos revestir e dizer a nós mesmos que sabemos que somos, que há átomos no controle de nós mesmos, descarregando em ambiente. E vejam vocês o eco. O eco é uma escada que organiza as intercepções com as matérias. E elas buscam deondulares, ou seja, fazerem um melhor descomportamento para que mais das suas mais superfícies dela sejam acolhidas por essa estrutura. Então existe essa desescalar. Isso é o reestimular, né? Bateu, e se foi bater só muito tempo depois, mas queria ter batido muito tempo antes, o que ela faz? Ela busca estratégias para bater e continuar batendo mais perto possível, sem muito distanciamento. Olha o que ela faz. Olha o que ela faz. Busca formas de bater constante. E isso a natureza já o faz. Nós que tentamos competir com a natureza para nos desaparecer parecido com ela, né? Tipo assim, fala assim: pai, pareço com você. Natureza, eu gosto de você porque eu faço o mesmo que você. Eu me aproprio das paredes que me batem bem e busco bater bem nas maiores áreas possíveis, porque isso me ajuda na minha simetria e nas minhas estruturas de base. Isso me faz crescer exponencialmente, ou seja, seguro, né? Com segurança. Legal, né? Vamos ver aqui. Vamos ver se essa aqui. Vejam só o comportamento das raízes, bem semelhante. Olha que legal. É isso aí, ó, padrões da natureza. Isso aqui é um xadrez, ó. Vejam só o xadrez e a competição.
e o eco da competição nos planos. Tá bom. E sobre esses controles que a gente tem e busca descontrolar pela natureza que nos antecipa, nós temos conjuntos nas nossas placas, nas nossas placas motoras, nós temos conjuntos, né, nas nossas raízes, nós temos conjuntos de canulações digeridas por desesperar aumentos. Então nós temos conjunto. Isso é o feedback, viu, pessoal? Ó. Feedback. Então, nós consentidamente nós nascemos em uma família. E a família é um empreendimento. É um empreendimento que é essa parede. Essa parede que modula a gente a rodar. E nesse desenvolvimento de modulação a gente ganha o feedback. O feedback é a parede em sua conformação espacial. Então nesse feedback a gente vai se nutrindo dessa referência. E todas as canulações são paredes que levam, né? São canulações, são paredes desenvolvidas por consenso característico. E aí esse revestimento ele leva a algum lugar, ó, né? E esse lugar que ele leva é seguro, né? A sua leveza é segura. Então isso é familiar, né? Tá te levando. Só que como você entende que é seguro? Porque você sente a parede e seu continuar. Então vai continuar. Isso vai feedback. Só que com o passar do tempo, alguma dessas paredes vão ganhando essas coisas aqui, ó, né? Vão ganhando essas coisas, essas reparedes, essas objeções de parede, reparede, entendeu? E aí vai ganhando essas às vezes vai ganhando umas estruturas assim, outras assim e assim também. Algumas assim, algumas só assim. E isso é o feedback. Só que tudo isso aqui é inseguro. Tudo que é diferente da parede normal é inseguro. Porém, a gente vai drenando inseguranças. Como? A gente desmarca isso, ó. Isso aqui é inseguro. Isso aqui é muito inseguro. Isso aqui não é não, mas isso aqui é. Isso é inseguro.
E aí, drenando essa insegurança, esses valores, status de segurança. Status de segurança é recepção. Entendeu? É você conseguir reopção nesses estábulos. Então, nesses amarros de cavalo aqui, ó, nessas armaduras de cavalo de sofrimento, isso de calo, você vai gerando recepções a elas a partir dos diferenciais de razões ou feedback. Esses diferenciais vão ultrajando a sua parede, que é essa continuidade. Então, a gente chama isso naturalmente de barro-receptores. Vejam vocês. Os barro-receptores são sensores de pressão localizados nas paredes do seio carótido e do arco aórtico. Eles transmitem informações sobre a pressão arterial. Então a pressão arterial é a pressão da gemida. Essa pressão aqui, ó, desses discursos indiretos das células. Então olha só, a gema é aqui, ó. Pressão de gemida. Prestem vocês atenção. Então existe essa associação aqui, ó. A recepção. Não só barro-receptores, né? Aqui, ó. Nós temos, vamos pôr aqui, ó, tipos de receptores moleculares. Receptores são vários tipos, mas eles podem ser divididos em duas categorias. Então, receptores são antenas, né? Antenas que adquiriram o adestramento a partir desse entendimento material de dados, né? A partir dos feedbacks de adequação fisiológica para poder sobreviver a eles, as matérias transformadas e desenvolvidas com um campo muito grande de dados, de derivações dessa matéria. Então nada faz mal. O que faz mal é o acúmulo que não organiza bem. Então a desorganização disso é que faz mal, a entropia. Então, ó, receptores são de vários tipos, mas eles podem ser divididos em duas categorias: receptores intracelulares, os quais são encontrados dentro da célula, no citoplasma ou no núcleo, e os receptores de superfície celular, os quais são encontrados na membrana plasmática. Receptores sensitivos. Vamos ver os sensitivos. No sistema sensorial, na placa motora sensitiva, a gente tem receptores de estrutura que reconhecem o estímulo no ambiente interno ou externo de um organismo. Os receptores sensoriais localizam-se nos órgãos dos sentidos e são terminais nervosos com capacidade de receber um determinado estímulo e transformá-lo em impulso nervoso, ou seja, fazer a transmissão de sinal. Olha o tantão de receptor que a gente tem: receptor tato, receptor de dor, de olfação, de gustação, de audição, de visão. Muitos receptores
E aí, essas transduções de sinais fazem as demarcações conforme o tempo, o reconhecimento. Então, essa marcação é uma organização que faz nessas associações de desinstrutores, associações de receptores e reconhecimento deles para poder fazer maior controle sobre eles, controles dessas infrações que eles fazem. Então vamos pôr aqui, ó, de infrações receptivas. E aí eu fecho aqui, ó. Vou fechar esse terminal de utilização de conhecimento para poder dar um tempo e depois a gente volta com mais conhecimentos nesse sentido para nos afinar nessas linhas de conhecimento de si próprio, né? Porque senão a gente é condenado por nós mesmos nesses veículos de frequência que a gente acaba sendo obrigado de servir de operário, né? Então a gente precisa de força para isso. E a gente até pede a sua, né? Se você quiser dar um pouco de força pra gente, se tiver sobrando aí, a gente aceita, que a gente tá precisando. Mas é isso. Nos vemos então no próximo vídeo. Até a próxima.